Olá, vamos falar sobre os milagres. Os milagres são possíveis? São reais? Gostaria de falar sobre isso. Em primeiro lugar, o que são os milagres? Milagre é uma ação sobrenatural, divina, extraordinária no mundo. O Deus transcendente, mas que também é imanente e age de modo sobrenatural aqui no mundo físico. Se já falamos que é um ato extraordinário, o milagre não é algo corriqueiro e que acontece a todo momento. E daqui a pouco vamos falar do porquê dessa minha afirmativa. Se ele é um ato extraordinário, ele é um ato pontual, segundo a Bíblia. Ele não acontecia em todos os momentos. Deus, em todo momento, age no mundo. Parece que eu fiz aqui agora alguma afirmativa contraditória. Eu disse que os milagres não acontecem em todo momento, mas disse também que a ação de Deus é em todo momento no mundo. Sim, não há contradição nisso. Deus, ele criou e sustenta o universo e opera nesse mundo. Mas nem toda a operação de Deus é chamada de milagre, a não ser aquelas ações pontuais, extraordinárias e que, sobretudo, muda alguma lei natural. Por exemplo, quando nós falamos sobre a providência divina. Providência divina, eu costumo dizer que é uma ação de Deus no mundo silenciosa. Nós podemos ver isso muito claro na Bíblia, quando ele faz com que as coisas concorram, aconteçam para o cumprimento da sua vontade. Aparentemente não há nenhuma ação divina, mas as Escrituras dizem que faz parte da sua providência, da sua ação. Isso não é milagre, de modo algum. É uma ação de Deus sem modificar alguma lei natural. Recebemos bênçãos, graças de Deus, que também não são milagres. Mas Deus está agindo o tempo inteiro no mundo. Mas então vamos voltar e falar sobre os milagres, já que sabemos, portanto, que é uma ação extraordinária, sobrenatural, divina. Há uma ação de Deus com um propósito muito claro e definido. Como, por exemplo, Deus agiu através da vida de Moisés, através dos milagres lá no Egito, que apontavam para o êxodo, para a libertação dos hebreus. Muito claro também no Novo Testamento, quando Jesus ele realizava milagres, curou pessoas de forma extraordinária, ele ressuscitou pessoas, transformou a água em vinho, andou sobre as águas, falou que para uma tempestade se aquietar, e tudo isso aconteceu, e tudo isso são esses atos extraordinários que nós chamamos de milagres. Somente Deus faz o milagre. O homem não. O homem não pode manipular as leis naturais. Somente Deus pode fazer o milagre. Portanto, não é certo qualquer pessoa fazer alguma oferta de milagre, né? Porque hoje muitas pessoas com uma finalidade até do lucro dizem fazer milagres. Mas obviamente que isso não é verdade. A própria Bíblia já previa pessoas que assim agiriam e pessoas que que não conhecem ao Senhor, inclusive o texto diz que eles fariam milagres ou manipulariam milagres. Precisamos tomar bastante cuidado. Portanto, a cura que é milagre e a outra cura que não é milagre. Por exemplo, quando Jesus curou um cego de nascença, isso era milagre, isso foi um milagre. Um paralítico que não tinha como andar, é milagre. Mas existem algumas curas que nós não podemos dizer que é milagre, porque o nosso próprio corpo, o organismo, tem uma propriedade de cura. Você corta a sua pele e logo o seu organismo começa a trabalhar para coagular o sangue e para fechar aquela ferida. Os anticorpos, eles combatem para que nenhuma infecção entre. É uma cura natural, pois Deus nos criou com essa propriedade e o nosso organismo com essa capacidade. Isso, portanto, não é um milagre, é uma bênção.
Quantas vezes já fomos curados? Foi uma bênção, não foi um milagre. Mas Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele pode sim, ainda hoje, fazer milagres, porque Ele não muda e Ele tem os seus propósitos a cumprir. Quando as pessoas oferecem milagre, estamos falando da banalização do milagre ou até venda dos milagres. E os homens, mais uma vez, não podem manipular e nem usar este assunto a seu bel prazer. Mas os homens maus e impostores sempre farão isso, já faziam na época do próprio Cristo e sempre farão isso. Então, os milagres e o cristianismo são coisas que estão sempre juntas. E eu posso até fazer a seguinte afirmativa: não é possível o cristianismo sem milagres. Por quê? O cristianismo ele está cheio de milagres. O nascimento virginal de Jesus, a ressurreição de Jesus, isso tudo é milagre. Os próprios milagres registrados nas Escrituras. Então, se eu negar a natureza do milagre, olha, eu não serei um cristão de acordo com a Bíblia e o Novo Testamento, porque exige-se o milagre. Eles são necessários e reais. Agora, nós temos que entender que o cristianismo ele não é formado apenas por milagres. Existem atos de Deus, que podem ser milagres ou providência, e doutrinas. As doutrinas tratam das coisas racionais e das coisas naturais. E há alguns atos de Deus que nós podemos dizer que são milagres, como por exemplo, a ressurreição na qual cremos, lá do último dia, como diz as Escrituras, ela será um milagre, e assim nós cremos. Então, pensemos nisso e confiemos em Deus, que fará milagres segundo a sua própria vontade, quando assim o aprouver, e não segundo a nossa própria vontade. E nem precisamos nos preocupar com isso, nós confiamos em Deus e estamos com Deus. Ele sempre está nos guiando, sempre nos dirigindo, sempre fazendo a sua vontade. A sua ação é plena no mundo e, sobretudo, na vida da igreja. Deus te abençoe. Um forte abraço.